Desde que a poupança, até então a principal fonte de investimento do brasileiro, desde que ela parou de render, muita gente então começou a tirar o dinheiro da poupança e procurar outros canais, outros meios de investimento naquela história de fazer, quem sabe, o dinheiro trabalhar para você. Uma dessas opções é a Bolsa de Valores, mas nem todo mundo sabe como trabalhar, como investir de fato na Bolsa de Valores. Pois bem, para a gente tentar responder a essas perguntas, para a gente fazer aqui no Varejo em Foco o beabá da Bolsa e ensinar você como investir, por onde começar, nós recebemos aqui nos estúdios a professora, doutora em Economia Aplicada, professora universitária aqui na Universidade Federal de Rondonópolis, Angel Ferrarini, e também o investidor que inclusive está agora oferecendo um curso justamente sobre como investir na Bolsa. Para você que nos assiste depois, a gente deixa o endereço. Claudecir dos Santos. Agradecendo aqui aos nossos convidados, professora Claudecir, também professor, me permite chamar assim, para a gente explicar para quem nos assiste, professora, esse nosso programa vai ser de fato, como eu estava dizendo, o beabá da Bolsa. O que é a Bolsa de Valores e como ela funciona? Muito obrigada pela oportunidade, Robson. Bom, a Bolsa de Valores nada mais é do que uma plataforma de funcionamento que liga aqueles que desejam investir àqueles que querem captar recursos, né? A Bolsa de Valores, ela se universalizou de uma forma ao qual os investidores das suas próprias residências, nos seus celulares, podem ter contato com esse novo mundo, né? Com esse novo mercado. A gente tinha uma imagem, Claudecir, quando se falava em Bolsa de Valores, isso é uma imagem recente, não é muito antiga não, a gente achava que era uma coisa destinada aos mais abastados, era uma coisa de rico, investir na Bolsa é coisa de rico. Isso mudou ou é assim de fato? Eu acredito que está mudando, né? Ao longo do tempo, a gente percebe uma mudança de cultura do brasileiro. Se a gente for avaliar a forma com que as pessoas fora do Brasil, né, fazem os seus investimentos, você percebe que a Bolsa de Valores é algo que está no radar de todo mundo. E o brasileiro, primeiro pelo fato de que ele não é poupador, né, ele tem uma dificuldade de guardar dinheiro, há uma cultura muito pequena disso. E também, até pouco tempo, a nossa Selic lá em cima, nossa taxa de juros enorme, dava um bom subsídio para você deixar na renda fixa ou em qualquer aplicação bem tranquila. Então você percebia, né, que a população era bem tranquila em relação a isso. Hoje em dia, com as baixas taxas de juros, a necessidade de diversificar, é preciso realmente fazer investimentos em renda variável para tentar dinamizar os seus investimentos. E nesse aspecto, a gente percebe então que o brasileiro começou a aprender um pouco sobre Bolsa de Valores. É um investimento para todo mundo. Esse mito, né, de que é para os ricos, né, criou-se e se formou até agora e nos últimos anos tem sido desmistificado, né, pelos vários veículos aí, pelas corretoras, pelos agentes que estão atuando no mercado, a mostrar que a Bolsa de Valores é para todo mundo, né? A própria, como a professora citou, a tecnologia, né, possibilitando as pessoas operarem via celular, via o computador em casa, com muita tranquilidade. Então, você aprendendo o básico, você consegue hoje acessar a Bolsa de Valores, seja você um grande investidor ou seja você uma pessoa que tem o seu salário ali, que pode reservar um pouco todo mês para poder investir. A gente tem de fato, professora, obviamente aquele grupo dos mais abastados, os que investem milhões de reais, mas como o professor bem disse, é importante que a gente deixe isso reforçado. Aquele que tem um pequeno dinheirinho, um pouco dinheirinho que conseguiu guardar, fazer uma reserva, de repente tirou da própria poupança, pode colocar na Bolsa de Valores também. Pode, no entanto, a gente tem que ter algumas cautelas, porque o investidor tradicional de poupança, ele é um investidor mais conservador. Então, ele não vai retirar o seu dinheiro que está na poupança para um ativo de risco. Ele vai buscar ativos que se assemelhem ao perfil dele mais conservador.
A Bolsa de Valores, ela tem uma diversidade muito grande de ativos, não somente ações, outros ativos também que podem se encaixar um pouco melhor de acordo com o perfil desse investidor. No entanto, quando a gente fala de outros recursos adicionais e diferentes da poupança, a gente precisa levar em consideração que o mercado de capitais ele vai muito além da Bolsa de Valores em si, né? Então, nós temos diversos outros recursos no mercado que podem se assemelhar a um investidor mais conservador. E na própria Bolsa de Valores, nós também temos ativos. No entanto, esse investidor precisa levar muitos cuidados, porque nós estamos falando, quando a gente fala de Bolsa de Valores, em ativos de renda variável. Então, ativos que vão oscilar de acordo com as oscilações de mercado, com as oscilações setoriais, das condições internacionais. Então, são vários fatores que vão influenciar a precificação desses ativos. Vou tentar ser bem direto aqui, professora, essa coisa que você mencionou do perfil conservador. Tem muita gente que quando a gente fala em Bolsa de Valores, a pessoa simplesmente tem o medo do dinheiro sumir. Qual o risco disso acontecer? Existe sim o risco, porque nós temos um leque de ativos muito grande, então o investidor que ele vai para a Bolsa de Valores, que ele busca esse tipo de investimento, ele precisa de antemão fazer alguns cursos, estudar um pouco sobre aquele ativo que ele pretende investir. Quais os riscos que estão atrelados? Como que ele vai gerenciar esses riscos? Então hoje em dia nós temos um leque de opções de cursos disponíveis nas plataformas mídias, nas próprias plataformas das corretoras de valores imobiliários, nós temos sistemas educacionais que ajudam esses investidores a entender um pouquinho mais cada ativo, quais são os riscos e os possíveis prejuízos que ele pode ter se ele não tomar os cuidados, né? Claudecir, dentre os cursos que a professora mencionou, como eu disse no início da entrevista, tem o seu curso. E é bom que a pessoa de fato se capacite para ela entender o seu perfil e saber dentro do leque, quando a gente fala em Bolsa de Valores, aonde ela quer colocar dinheiro, melhor do que sair por aí fazendo por conta, né? O que ocorre, na maioria das vezes, é exatamente o pessoal entrar na empolgação, né, vendo algum tipo de propaganda, vendo algum tipo de incentivo dado por algum agente de mercado, acaba adentrando em uma aplicação que não é bem estudada, não cabe ao perfil dele e, costumeiramente, eles perdem dinheiro. A indicação é sempre estudar. Tá? O mercado financeiro, a gente fala que ele é um mercado onde o dinheiro não se fabrica, ele muda de mão, ele sai da mão dos desesperados e vai para a mão dos pacientes. Esses pacientes são os que estudaram, que sabem aguardar o momento certo. Então, se você buscar o conhecimento, mínimo pelo menos para poder realizar uma operação, e é essa a proposta, como a professora disse, das mídias que hoje tem aí, vários treinamentos. A minha proposta, como um treinamento presencial, daí no caso, porque algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de acessar esses treinamentos via mídia, então no presencial pelo menos se esclarece várias dúvidas, né? O objetivo é mostrar para a pessoa os mecanismos de mercado, como que funciona uma corretora, como que você pode abrir uma conta, começar a fazer uma operação simples, para você colocar aos poucos os seus pés dentro da água e ir aos poucos experimentando o mercado. Então, há a possibilidade e é indicado que a pessoa sempre estude um pouco sobre o que ela vai fazer para que ela não perca dinheiro. Já vamos aproveitar aqui nesse primeiro bloco, Claudecir, já para quebrar um outro mito também, que a pessoa acha que vai colocar o dinheiro na bolsa e de uma forma mágica, uma fórmula mágica e surreal, esse dinheiro dela vai triplicar, quer dizer, se fosse simples assim, tava todo mundo rico. É bom que se quebre isso também, porque aí a pessoa perde a paciência. Na maioria das vezes, as pessoas adentram a Bolsa de Valores com o seu, eu costumo dizer, com o modo ganância ligado no 100%, né? Achando que aos poucos vai conseguir fazer esse tipo de ganho assim, exacerbado. Eu sempre falo que a Bolsa de Valores ela precisa ser tratada como um investimento de longo prazo, pelo menos de médio prazo. Existe como ganhar dinheiro em curto prazo? Existe, mas você precisa estudar muito, precisa se especializar muito no mercado para você conseguir entrar em operações de risco. E essa a gente não indica para você fazer, a não ser que você tenha estudado muito.
Então, tem como se ganhar muito dinheiro? Nós podemos até dizer que sim, existe exemplo sim, mas tem muita gente que perde muito dinheiro também. A gente tem vários exemplos de várias pessoas que colocam o dinheiro e ele simplesmente zera. E muitas vezes não é aquela coisa assim, a bolsa tira todo o dinheiro. Não, porque você investir numa ação de uma empresa de grande porte hoje, essa empresa ela não vai sumir do mercado do dia para a noite. Vai continuar lá, vai ter alguma desvalorização, pode ter uma grande valorização e aí você ganhar algum dinheiro, sim. Mas existem outros ativos que são perigosos. Esses sim são os ativos que a gente chama que você precisa ter muito conhecimento para não perder todo o seu dinheiro. Para a gente resumir, portanto, esse nosso primeiro bloco aqui, você que nos assiste, fique atento. Não existe fórmula mágica, não. Existe muito estudo, muita capacitação antes de investir. A nossa entrevista continua no próximo bloco, ainda tem muita coisa para a gente falar. Tem muito beabá para a gente trazer ainda aqui no nosso programa. O Varejão em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejão em Foco, dando continuidade à nossa entrevista. Essa nossa entrevista, o beabá da Bolsa de Valores. Quem acompanhou o primeiro bloco, fica aí ligado nesse segundo, que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Conosco aqui nos estúdios, ela, professora, doutora em Economia Aplicada, professora universitária aqui na nossa Universidade Federal de Rondonópolis, e ele, professor também, ministra um curso justamente voltado a esta área, investir na Bolsa de Valores, como e quando fazer, e ele mesmo como próprio investidor, quer dizer, está com a mão na massa ali diariamente e entende muito desse assunto. Muito bem, professora, a gente conseguiu trazer algumas dicas no primeiro bloco, acho que o que ficou foi aquela coisa de que não tem fórmula mágica, a pessoa tem que estudar, esse perfil conservador ela tem que desprender um pouquinho talvez disso para conseguir abrir a cabeça e abrir os olhos. A gente consegue, para explicar para as pessoas, ainda que seja muito relativo, mas para a pessoa ter uma noção de se está dando certo ou não, quer dizer, eu investi 1.000, ganhei tanto, estou acompanhando, como é que ela faz essa leitura por conta, se está indo bem ou não está indo bem? Uma coisa que a gente precisa deixar clara é que todo e qualquer investimento em bolsa de valores, ele também vai gerar uns custos, e os custos também precisam ser contabilizados nas operações. O investidor novo, investidor, ele está começando, ele pode montar uma planilha e escolher um determinado ativo, montar a sua estratégia de acordo com os estudos que ele vem fazendo, com conhecimento de mercado, fazer o levantamento de quais os custos que vão incidir sobre aquelas operações e fazer a operação. Data de compra, qual foi o valor gasto, qual foi os custos gastos dali e montar a sua estratégia, o quanto que ele almeja ganhar, em quanto tempo que ele almeja ganhar aquilo e colocar também um limitante para perdas, porque a gente está falando de rendas variáveis. Então, renda variável, o investidor, mesmo que ele tenha uma estratégia, que ele tenha estudado o mercado, ele não tem controle sobre aquele mercado. Então, o mercado ele pode virar de uma forma ao qual pode levar ele a ter prejuízos. Então, ele precisa definir a gestão de risco dele. Até onde ele aceita perder, dado que ele espera ganhar do mercado. Então, não há exatamente um valor em si. Cada investidor ele vai definir aquele valor de acordo com a volatilidade do ativo que ele está escolhendo trabalhar. Se é um ativo de mercado acionário, de empresas, de grandes empresas brasileiras, ela vai ter um perfil diferente de você pegar uma empresa nascente, mas que tem um alto potencial de crescimento. Ou se ele for para outros ativos. Então, a escolha de quanto que ele está ganhando, se aquilo é suficiente, se aquilo não é suficiente, ele vai precisar colocar um parâmetro. Então, um investidor que tenha o seu dinheiro alocado em poupança e que hoje, com a atual taxa Selic de 4,25, se ele deixar o dinheiro na poupança, no ano vai render 2,98. Isso é o que ele ganharia no ano. Dado uma perspectiva de inflação de 3,4, se ele deixar esse dinheiro na poupança, ele vai ter prejuízo. A rentabilidade real é o que interessa em todo e qualquer investimento. E nesse caso da poupança, geraria uma rentabilidade real negativa. Então, se ele for colocar o dinheiro numa bolsa de valores, comprando um ativo de grandes empresas, por exemplo, acredito eu que uma rentabilidade real positiva
já é melhor do que uma rentabilidade real negativa. Mas isso vai depender do perfil desse investidor. Professor, uma outra dúvida que cabe a gente tirar aqui, quando se fala em transações, paga-se ou não impostos sobre elas? Paga-se impostos, sim, na maioria das transações, mas existem algumas regras dentro do mercado. Então, se você está trabalhando com ações, especificamente ações, limitado até R$20 mil mês nas compras e na venda, venda sendo até 20 mil, não há incidência de imposto de renda. Agora, acima deste valor, passa a ter a incidência de imposto de renda. Mas nós temos diversos ativos e para cada ativo vai exigir um imposto de renda diferenciado, também variando de acordo com as operações que aquele investidor está realizando. Se são operações que ele realiza dentro do mesmo dia, compra e venda no mesmo dia, se são operações que ele compra hoje para vender semana que vem. Então, existem diversas modalidades, por isso que é muito importante o investidor estar muito atento. Qual é o investimento que eu quero realizar? Quais são os custos que vão incidir sobre ela? É só impostos? Não. Dependendo do agente que ele está escolhendo para intermediar essa operação, ele também pode pagar uma taxa de custódia, ele pode pagar uma corretagem e outros custos também, que são custos da própria Bovespa, né? Então, todo esse levantamento, esse novo investidor, ele pode abrir na sua própria casa uma planilhinha em Excel e começar a colocar ali quais são os custos, quais são os impostos, se eu transacionar tantos valores em reais, quanto que isso vai me custar. Então, dado esses custos, qual seria a rentabilidade que eu almejo a ter, dado um risco em potencial? Importante. Quero fazer uma observação do imposto de renda, que é importante, né? Assim, toda operação e transação que acontece, existe o chamado imposto dedo duro. O imposto de renda ele é cobrado 0,001% ali de cada transação, porque o governo atribui ao investidor essa apuração toda de imposto de renda. Você precisa fazer isso, se houve daí o lucro dentro do mês, você tem que fazer daí a sua DARF, o próprio investidor tem que cuidar de gerar essa DARF, de fazer o pagamento, de fazer o seu acerto com o leão, porque senão, lá depois na sua declaração de imposto de renda, todo aquele dedo duro que foi feito durante todos os meses, o governo vai encontrar depois você ali que você não fez a sua declaração de imposto de renda de forma correta. Quem quer investir, quer fazer por conta, portanto, faça a planilha, estude bastante para não se perder, para não cair em malha fina e nada disso aí. Claudecir, eu vou continuar com você. Uma outra dúvida que em qualquer conversa sobre Bolsa de Valores nos chega é quanto à liquidez. A pessoa coloca o dinheiro, daqui a 2, 3 meses ela está precisando desse dinheiro, porque ela não se programou, enfim, ela quer tirar. Pode ou não pode? Pode, mas não é o indicado. Porque quando a gente fala de renda variável, é importante a gente dizer que você precisa ter um plano. Qual é o seu plano de investimento? Você precisa definir as suas metas, definir quais são os seus objetivos, exatamente para que você não tenha essa intercorrência de precisar sacar um dinheiro. Acontece de você ter a liquidez no mercado, praticamente todas as ações que você tem hoje no mercado, os produtos, todos os ativos, eles são altamente líquidos hoje. Se você comprar uma ação hoje e precisar amanhã, você pode colocar ela à venda, ela de imediato vai vender, no dia seguinte ela está liquidada na sua conta. Você pode utilizar o dinheiro. Até mesmo ações de pequena liquidez, no máximo em 1 dia, 2 dias, você tem aquele valor na sua conta. A questão é que se você fizer dessa forma, possivelmente vai te gerar perdas. Porque você vai acabar comprando num certo preço e na hora que você for vender, você vai acabar vendendo num preço inferior ao que você comprou e não vai conseguir apurar lucro nenhum. E vai conseguir apurar, na realidade, prejuízo. Então, as operações, elas precisam ser bem pensadas. Isso não significa que é para poucas pessoas, porque não vamos atrelar a dificuldade, às vezes, de planejar uma operação com a questão de poucas pessoas poderem fazer. Você pode sim, existem os instrumentos que você estuda, você observa o movimento de um preço e ali você faz uma entrada e 2, 3 dias, 1 semana depois você já pode apurar algum tipo de lucro já, desde que você faça da forma correta. Então, por isso que todo investimento é importante você ter um plano primeiro. Então, é uma coisa que a gente ressalta muito. Nós temos uma dificuldade hoje, a maioria das pessoas, de ter um plano de investimento. As pessoas não se programam para isso. Eu costumo sempre falar assim, as pessoas só investem quando sobra.
na maioria das vezes, não existe sobra no final do mês. E investimento tem que ser algo que tem que entrar no seu orçamento como algo obrigatório, para que você possa se planejar para o futuro. A gente está chegando na reta final da nossa entrevista. Acho que a gente conseguiu, o assunto é complexo, mas um pouquinho a gente conseguiu passar, professora. Para a gente finalizar, dentro da sala de aula, pelo que a senhora acompanha, os rondonopolitanos, os alunos, enfim, estão ligados, estão sabendo e querendo investir em bolsa? Eu leciono no curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal. Os alunos do curso, eles têm um interesse muito grande e eles acabam buscando informações e investindo por conta também. O que a gente observa é que nesses últimos anos, dada a queda das taxas de juros, não é um fenômeno somente aqui da região, é um fenômeno nacional. Nós observamos um aumento do número de investidores nos mais diversos ativos existentes em Bolsa de Valores. Mas essa quantidade nova de investidores, ela precisa estar acompanhada também a novos programas e políticas educacionais, que ajudem esses investidores a permanecerem na Bolsa de Valores. Fundamental. Claudecir, falar um pouquinho do curso para a gente encerrar. Claudecir dos Santos, pode procurar em rede social que vai encontrar. claudecirdosantos.com, o site já apresenta toda a estrutura do treinamento. É um treinamento muito prático, né? Não tem o foco de fazer um aprofundamento grande, mas já fazer toda a introdução é necessária para quem quer começar a colocar seus primeiros passos. Eu sempre falo que é importante você começar a praticar. Bolsa de valores ou renda variável é algo que você precisa praticar, para você compreender os mecanismos e a forma de funcionamento dela. Você não vai conseguir expor tudo isso num treinamento, mas pelo menos você coloca quais são os primeiros passos que você pode dar. Então, o objetivo do treinamento, o treinamento é dividido em 2 dias até, para que depois você possa fazer um acompanhamento, ou faça um acompanhamento sistemático por algum período com todos os alunos, para que eles possam ter essa prática e essa vivência dia a dia e conseguir então fazer suas primeiras operações. Agradecendo aos nossos convidados, aos nossos entrevistados, a professora Angel Ferrarini, ao Claudecir dos Santos, falando um pouquinho deste curso. Essa foi a entrevista aqui do nosso programa. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e na volta o nosso quadro Dicas. De volta com o Varejo em Foco, hora do quadro Dicas aqui do nosso programa, ou melhor, Dica Não. O Varejo em Foco está completando agora no mês de março 4 anos no ar, levando conteúdo e informação para você que nos acompanha, seja no rádio ou aqui na televisão. Pois bem, e para comemorar essa data especial, todos nós aqui, a equipe do Varejo em Foco, está preparando uma campanha muito especial. Uma campanha onde você pode nos acompanhar e, ao final, sair com um prêmio surpresa que eu te garanto, um prêmio que vai valer a pena. Quem conta mais sobre essa campanha que comemora 4 anos do nosso Varejo em Foco é o gerente da CDL de Rondonópolis, Giancarlo Rocha. Jean, 4 anos levando conteúdo semanalmente, seja no rádio, seja na TV, muita gente nos assiste, nos acompanha. E agora é uma hora bem-vinda de presentear toda essa audiência que nos acompanha. Isso mesmo, Aldo. Não poderíamos deixar passar em branco uma data especial como essa, né? Então, o Varejo em Foco está comemorando seu 4º aniversário e quem ganha o presente é o nosso telespectador. Vamos falar um pouquinho dessa nossa campanha especial. O prêmio a gente ainda não revela, mas como vai funcionar a campanha a gente já deixa todo mundo sabendo. Por favor. Então, o prêmio é surpresa, a gente vai revelar, você que já nos acompanha aqui na TV, acompanhe nossas redes sociais que vai ficar sabendo no futuro. Basta então você, que acompanha o Varejo em Foco, gravar um vídeo de até 40 segundos, lembrando, colocar o celular na horizontal e nesse vídeo você vai nos relatar, vai nos contar qual matéria, qual dica que você viu aqui no Varejo em Foco, que mudou a sua vida profissional ou que mudou
a sua empresa, né, de uma forma positiva. Nos envie no nosso telefone e você já vai estar concorrendo. A gente já vai deixar o telefone no ar, mas a partir da edição de hoje, quer dizer, acabando esse Varejo em Foco, quem está assistindo já pode começar a mandar. Já pode começar a mandar. O telefone está na tela, você vai enviar o seu vídeo, mais uma vez lembrando o celular na horizontal, e a partir de então você já vai estar concorrendo. Esses vídeos, Jean, para onde que eles vão, quem vai assistir, analisar, avaliar qual é o melhor? Nós vamos ter uma equipe de avaliadores que vai então avaliar as histórias que nós recebemos e as melhores histórias então, as pessoas serão convidadas aqui para o nosso programa para poder falar mais, contar mais detalhes e aí então vai concorrer ao prêmio. Uma última pergunta, Jean. Pode gravar mais de um vídeo? Pode sim. Você pode contar alguma matéria que influenciou sua vida pessoal, né? Um outro vídeo contando como que você foi influenciado na sua vida profissional. Você pode mandar esses vídeos, né? Mais de uma pessoa pode mandar mais de um vídeo. Muito bem. Giancarlo Rocha, gerente da nossa CDL, um dos encabeçadores dessa campanha muito especial. 4 anos de Varejo em Foco. Pois é. Você pode participar. O prêmio nós vamos revelar em breve, ainda não, mas eu te garanto, como eu disse lá no início, um prêmio mais do que especial. Então envie seu vídeo, lembrando, como já bem disse, 40 segundos e o celular sempre na horizontal. E ainda, importante, para saber mais sobre a campanha, sobre o Varejo em Foco, nos acompanhe também sempre nas redes sociais, nas páginas da CDL aqui de Rondonópolis. Esse foi o quadro Dicas aqui do nosso programa e o Varejo em Foco vai agora direto para as notas. Falta de disciplina em anotar os gastos mensais e falta de tempo são os principais fatores citados como impedimento para o controle financeiro das famílias. Mesmo quem diz fazer um controle financeiro mensal, a forma é inadequada. Isso é um resumo de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e também pelo SPC Brasil. A sondagem aponta que quase metade, 48% dos consumidores brasileiros não controlam o seu orçamento e estão incluídos no grupo de quem confia na memória na hora de organizar as despesas. Não fazem nenhum registro dos ganhos e gastos, ou então quem terceiriza o trabalho. Resumindo, do total de entrevistados, apenas 33% adotam um método apropriado de controle com planejamento do orçamento e controle dos gastos. A falta de controle destes gastos é um dos fatores que levam principalmente à inadimplência e terminam, claro, por abalar o psicológico dessas pessoas que com as dívidas ficam mais irritadas e perdem o sono. O ideal é que as pessoas anotem por 3 meses todos os gastos e depois analisem para onde está indo o seu dinheiro com base nestes dados. Faça um planejamento, organize as suas prioridades e tenha, claro, maior qualidade de vida. Nessa organização, também é importante dizer, priorize sempre o pagamento das dívidas com juros mais altos. E com esta notícia, que mais foi uma dica, nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo à TV Cidade Record pela abertura deste espaço e agradecendo especialmente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis, em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.